Bom dia a todos. É sempre um prazer estar com vocês aqui novamente, mas não é da boca para fora, não. Realmente o pessoal daqui de Minas é muito carinhoso e desde que nós chegamos aqui na sexta-feira, a gente só tem encontrado amigos, agrados e convites para trabalho. Simonete realmente tem realizado um trabalho extraordinário, não apenas no campo da literatura, mas liderando o movimento espírita de Bauru. Eu tenho o privilégio de fazer parte da equipe dele lá de Bauru e, quando possível, a gente sai junto, ele falando junto, enfim, é sempre um aprendizado para mim. Richard, nós vamos começar o nosso Pinga Fogo com uma pergunta relacionada com o plano B. Então, espera um pouco, né? Você faz a pergunta daqui a pouco. Tá. Bom dia, minha gente. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. É interessante lembrar que o Pinga Fogo, a expressão Pinga Fogo, nasceu de um programa de televisão da antiga Rede Tupi de televisão, a primeira do Brasil. Havia um grupo de entrevistadores que procuravam formular perguntas difíceis ao entrevistado, assim no sentido de causar-lhe até alguns embaraços. Essa ideia do pinga-fogo como um questionamento perturbador acabou caindo por terra com o advento daqueles 2 pinga-fogos do Chico Xavier, onde ele teve a oportunidade de expor a doutrina de uma forma ampla, com aquela peculiaridade que o caracterizava. E, a partir de então, a questão do pinga-fogo tornou-se simplesmente um programa sempre de perguntas e respostas, que eu acho muito interessante. A gente tem estimulado até que outras cidades façam esse trabalho, porque é uma maneira de respondermos às indagações do frequentador do centro espírita, que nem sempre encontra nos expositores, nas palestras que são apresentadas, as respostas às suas indagações. Então, lá em Bauru, nós fazemos o Pinga Fogo 2 vezes por mês, numa segunda e numa quarta-feira, onde o público presente tem a oportunidade de expor as suas dúvidas. E eu acho isso muito importante. Agora, há um detalhe que precisa ser levado em consideração com relação a um sistema de perguntas e respostas. Nem sempre as respostas que nós vamos oferecer podem ser consideradas ponto de vista doutrinário, porquanto há determinados assuntos de atualidade que são expostos em indagações, em perguntas, onde nós não temos respostas na doutrina espírita. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: você vai ter a resposta de um expositor espírita, não a resposta da doutrina espírita. Esse detalhe é muito importante, porque determinadas ideias não estão dentro da codificação com relação às respostas. Por exemplo, a questão das células-tronco, que hoje representam uma grande promessa da medicina, no sentido de curar uma série de doenças e até de recompor determinados órgãos prejudicados ou que não estejam funcionando adequadamente. Só que há um detalhe: as melhores células-tronco devem ser retiradas dos embriões. Aqueles embriões em laboratório, quando a mulher tem dificuldade de engravidar, e é feita a fecundação in vitro no laboratório, em que o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide dentro do laboratório. E depois esse embrião que dali surge vai ser implantado no útero materno para uma chance maior de a mulher ter finalmente o filho que ela normalmente não está conseguindo ter. Ocorre que o médico, até para ter mais chance de sucesso, ele prepara não um embrião apenas, prepara às vezes 10, 15 embriões. Vão ser colocados no útero materno, introduzidos, geralmente 3, 4, 5 embriões. O resto fica em laboratório. E esses embriões que ficam em laboratório, depois o casal não tem mais o que fazer com eles, porque já teve filhos ou não conseguiu e desistiu. E surge a dúvida no meio espírita com relação a esses embriões.
esses embriões podem ser usados para a retirada das células-tronco, de maneira que se façam as pesquisas desejadas, até no sentido de atender a determinados problemas de saúde humana? Então, no meio espírita, nós não temos a resposta na doutrina espírita. Ninguém pode falar, olha, na doutrina espírita está assim, assim, o assado. Porque na época de Kardec, ele nem sonhava a possibilidade de termos uma fecundação in vitro. Nem sonhava a ideia de que, futuramente, células-tronco dos embriões seriam utilizadas no sentido de experiências e de atendimento das necessidades da saúde humana. Então, nós não podemos dizer, este é o ponto de vista da doutrina. Nós temos que ter o ponto de vista do expositor ou daquele que está respondendo à indagação, de acordo com o conhecimento que ele tenha, mas nunca um ponto de vista doutrinário. Eu digo isso porque no movimento espírita nós temos atualmente assim uma divergência de opinião. Há aqueles que acham que embrião em laboratório ele não deve ser mexido, não devemos sacrificar o embrião para tirar as células-tronco, porque já temos um espírito ali em processo reencarnatório. Então, logo surge o embrião, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, então, de repente, já um espírito inicia um processo reencarnatório. E se nós vamos sacrificar o embrião para aproveitar as células-tronco, provavelmente estaremos praticando um aborto, porque já há uma vida em desenvolvimento. E há uma outra corrente de ideias de companheiros que acham que não, em laboratório, não há possibilidade de um processo reencarnatório. O espírito vai ser trazido à reencarnação apenas a partir do momento em que esse embrião for introduzido no útero materno. Daí sim acontecerá o início de uma reencarnação, enquanto em laboratório não. Consequentemente, nós não temos uma vida em desenvolvimento. Nós temos ali simplesmente um embrião congelado, e podemos perfeitamente sacrificar esse embrião e aproveitar as células-tronco. Eu fico com essa segunda corrente de opinião. Entendo que em laboratório nós não temos espírito iniciando o processo reencarnatório. Eu costumo brincar até dizendo que nós não temos espíritos congelados ali, porque o embrião fica congelado. Então o espírito vai iniciar um processo reencarnatório, ele vai ficar congelado também, vai ficar o espírito na geladeira. Então eu acho essa ideia um tanto fora de propósito. Mas há companheiros que defendem a ideia. Eu acho não, tem espírito, tudo bem. Então aqui nós temos um impasse, nós temos ideias espíritas, de espíritas a respeito de um tema. Aquilo que eu falei, determinadas questões, você não pode dizer que é a opinião do espiritismo. É a opinião do espírita baseada em conhecimento doutrinário que ele tem. Vale destacar que Chico Xavier, já no finzinho da existência, ele foi consultado por confrades nossos, que lhe perguntaram, Chico, o embrião em laboratório tem espírito para reencarnar? E o Chico respondeu que não. Então é a opinião do médium, que eu acho que é uma opinião respeitável. Então fica por aí. Estou fazendo essa apreciação inicial, gente, apenas para demonstrar para vocês que o expositor espírita, ele nem sempre, ele não vai falar de cátedra, de alguma coisa que todo mundo tem que aceitar aquilo que ele está falando, mesmo porque há assuntos controvertidos, que nós temos correntes de opinião que não estão contempladas pela doutrina, porque a doutrina não chegou a falar nada a respeito do assunto. Bem, Richard, nós tínhamos exatamente uma pergunta sobre esse assunto, e vamos considerá-la respondida. Bom, ficando com Chico Xavier e Richard Simonetti, estamos bem acompanhados, né? Você costuma dizer que não existem almas gêmeas. No livro O Plano B, que eu acabei de ler hoje de manhã, que é uma delícia, felizmente o final foi aquele que a gente esperava. Já contou o final do livro, estragou tudo. Eu não contei, não. Como é que você explica, Richard, a existência de almas gêmeas como Cristina e Roberto? Nós temos na Terra muitas algemas, né? O cidadão se casa, acha que encontrou a alma gêmea, depois no dia a dia, com os problemas, as dificuldades e dissabores, desentendimentos, o cidadão fala, eu pensei que tinha casado com a minha alma gêmea, casei com uma algema, né?
Não se sente preso a um casamento que não o está satisfazendo. No meio espírita, dentro da doutrina espírita, há uma opinião do Espiritismo, que está em O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se existem almas gêmeas e o mentor diz que não. Os espíritos não são criados aos pares. Não dá para dizer que eu estou esperando a minha alma gêmea. Agora, Emmanuel, ele, no livro Consolador, ele defende a ideia das almas gêmeas, mas nós precisamos entender bem o ponto de vista dele. Ele não se refere a espíritos que foram criados aos pares. Ele se refere a espíritos que, dentro das famílias espirituais, porque nós compomos famílias espirituais, espíritos que vêm reencarnando juntos, que vêm desenvolvendo experiências evolutivas em comum. As famílias vão crescendo, inclusive, com o tempo. Então, de repente, nós temos uma família aí de 50 membros, espíritos ligados ao nosso coração, que eventualmente podem não reencarnar, ficam no mundo espiritual, nos acompanham. O chamado mentor espiritual, nosso protetor espiritual, é sempre alguém ligado ao nosso coração, da nossa família espiritual. Porque esse protetor não é escolhido aleatoriamente. Pega aquele mentor lá, ele vai ser o protetor do fulano. Não. Geralmente, o nosso protetor espiritual é alguém ligado ao nosso coração, da nossa família espiritual. Então, todos temos essa família, parte reencarnada, parte desencarnada. Às vezes, um membro da nossa família espiritual é alguém, é um amigo nosso, é um companheiro, alguém que trabalha conosco numa atividade qualquer, não está ligado pelos laços da consanguinidade, mas é alguém ligado ao nosso coração por laços de afetividade, que vêm das famílias espirituais. Agora, dentro da família espiritual, haverá sempre pares de espíritos assim, que têm uma afinidade maior entre si. Então, nesse sentido é que Emmanuel fala, a chamada alma gêmea é aquele espírito da nossa família espiritual com o qual nós temos uma ligação mais intensa. Estivemos em experiências múltiplas ao longo do processo reencarnatório, então vimos sedimentando uma ligação mais íntima. Quer dizer, nós temos a família espiritual, estamos todos ligados nessa família espiritual, mas dentro da família espiritual temos aquele com quem a gente tem afinidade maior. Então aí nós teríamos a ideia das almas gêmeas. E dizem, inclusive, André Luiz comenta que raros casamentos envolvem almas gêmeas, que a maior parte dos casamentos são de harmonização na Terra, ou de reparação, ou de expiação, ou de provação. Os casais se formam atendendo a objetivos específicos relacionados com as suas necessidades evolutivas. Como a Terra é um planeta de provas e expiações, e a gente está aqui muito mais para consertar o passado, então o que acontece? Dificilmente nós temos a felicidade de ter ao nosso lado a nossa alma gêmea, porque seria, em parte, o paraíso na Terra. E a Terra não é um paraíso, a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, almas gêmeas se reúnem quando tem uma tarefa a desempenhar, quando são espíritos já bem evoluídos, que vêm juntos à Terra para o desdobramento de determinada missão. Eu poderia citar como exemplo o próprio Kardec, né? Com Amélie Boudet, um casamento de almas gêmeas, ela inclusive mais velha que ele, mas havendo uma afinidade muito grande entre os dois, ela participando do seu trabalho. Então, dois espíritos afins, certamente almas gêmeas que reencarnaram juntos para desempenhar essa gloriosa missão, cujo peso maior esteve sobre os ombros de Kardec, mas contando com a colaboração de uma alma gêmea, que seria Amélie Boudet, que lhe deu todo amparo, todo o apoio para que ele pudesse realizar o seu trabalho. Charles, além de, às vezes, não contarmos com a companhia de uma alma gêmea, uma pessoa ideal ao nosso lado, às vezes o nosso desenvolvimento, a própria gestação, surge através de uma pessoa com a qual não temos afinidade. Eu tenho uma pergunta aqui em que a pessoa cita que, inclusive, há assim, um campo de mágoas entre mãe e filho, pai e filho. O que precisamos fazer para superar essas barreiras, praticar o perdão sincero e não fracassar nessa encarnação? No meio espírita, nós temos geralmente a mania de dizer que os nossos desencontros no lar, quando a gente tem dificuldade de relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, a gente sempre atribui isso ao passado.
Não, porque eu estou ligado ao inimigo do passado, que veio, a gente veio para se reharmonizar, e com isso a gente justifica os desencontros no lar. Mas eu ainda comentei numa palestra lá em Poços de Caldas que isso daí seria o cúmulo do sadismo de Deus, nos colocar ligados a inimigos do passado para a gente viver as surras. Então o problema não é esse. Muitas vezes nós temos dificuldade de entendimento no lar, não porque estejamos ligados ao inimigo do passado, mas porque o móvel das ações humanas, no estágio de evolução em que nos encontramos, infelizmente é o egoísmo. Nós conjugamos muito o verbo de nossas ações na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço. E quando todo mundo conjuga o verbo de suas ações na primeira pessoa do singular, não há entendimento em lugar nenhum, seja no ambiente profissional, seja na sociedade, seja no centro espírita, principalmente no lar. Então, cada um puxa a sardinha para a sua brasa, cada um tem a defesa de seus próprios interesses e de seus pontos de vista, daí fica difícil. Agora, como é que vamos harmonizar? Temos fundamentalmente que superar o egoísmo. Quando a gente começar a pensar mais no outro do que em nós mesmos, nós estaremos num processo de harmonização. Eu comentei, inclusive, na palestra sobre o assunto, envolvendo o assunto, que há um exercício que nós devemos fazer se queremos realmente nos harmonizar com os nossos familiares. Um exercício que deve ser para todos os dias, cujas principais disciplinas são perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. Se alguém me perguntar como é que eu vou me harmonizar com os meus familiares, faça esse treinamento. Todos os dias, a todo momento, perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. O perdão é o treino da compreensão. Se procurarmos compreender o familiar, compreensão evangélica, sem o vinagre da crítica, identificaremos nos seus momentos menos felizes, até mesmo em seus gestos de rebeldia e agressividade, a simples exteriorização de conflitos em que se debate e que o infelicitam, e não nos magoaremos. A tolerância já seria o treino da aceitação. Cada pessoa está numa faixa de evolução. Cada um tem uma maneira de entendimento, de compreensão. Nós não podemos exigir dos familiares mais do que podem dar. E ninguém é intrinsecamente mau. Somos todos filhos de Deus. E é interessante, minha gente, que por um processo de psicologia aplicada, a gente sabe que as pessoas tendem a se comportar da maneira como as vemos. Identificar pequenas virtudes é uma forma de desenvolvê-las. Você está sempre apontando mazelas e imperfeições, é a melhor maneira de exacerbá-las. A atenção, o treino do diálogo. Quando os componentes de uma família perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo vai embora. Isso acontece porque nós nos acostumamos ao monólogo. Isto é, falar e exigir sem escutar e acatar. É preciso saber ouvir. Dar atenção ao que dizem os familiares e, o que é principal, reconhecer que nos momentos de divergência eles podem estar certos. Não raro, nós estamos errados. O respeito é o treino da educação. É lamentável observar como é grande o número de lares onde as pessoas discutem, brigam, xingam, dizem palavrões, até se agridem, gerando uma atmosfera psíquica irrespirável, que torna todos nervosos e infelizes. O problema é fundamentalmente de educação. Não apenas aquela educação que é o verniz social que recebemos na escola, mas a autoeducação, a disciplina das emoções, reconhecendo que sem respeito pelos outros, caímos na agressividade, que é o argumento dos brutos, dos habitantes das cavernas. A renúncia é o treino da doação. Há algo de fundamental para nós, sem o que literalmente a nossa alma seca, qual planta sem alimento. Este algo de fundamental chama-se amor. Quantos lares estariam ajustados e felizes? Quantas separações jamais seriam cogitadas se num relacionamento familiar, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs,
se habituassem a transmitir com frequência àqueles que habitam sob o mesmo teto aquela que é a mensagem mais importante aos nossos corações. Aquela mensagem que diz: sabe, eu gosto de você. E há muitas maneiras de dizer isso. A lembrança de uma data, o bilhete amigo, o presente singelo, o gesto de louvor, o elogio franco. Tudo isso diz na singeleza do gesto: sabe, eu gosto de você. E não há nada mais importante. Mas, para tanto, é preciso que aprendamos a renunciar. Renunciar às exigências, às brigas, às discussões. A cara amarrada, o mutismo com o qual procuramos muitas vezes castigar o familiar porque ele não fez como desejávamos. E castigamos a nós mesmos porque somos os primeiros a colher as consequências do ambiente deletério que se forma quando alguém amarra a cara. Renunciar, enfim, a nós mesmos, para que sejamos no lar alguém capaz de abençoar e proteger, socorrer e amparar, vendo naqueles aos quais a sabedoria divina colocou em nosso caminho a nossa abençoada oportunidade de trabalhar com Deus na edificação dos corações, para recebermos de Deus o salário da bênção e da paz. Então, minha gente, as pessoas perguntam: qual a fórmula para eu viver bem com os familiares? É isso: perdão, tolerância, atenção, respeito, renúncia. Coloque isso em prática, você vai ver que a vida no lar vai virar uma verdadeira maravilha. Uma aula, né? E não combinamos, hein? Richard, você costuma falar muito bem, escrever muito bem, 50 livros, está partindo para os 51. 51, hein? Uma boa ideia, hein? E a gente nota nas palestras e nos DVDs uma outra quantidade de títulos à nossa disposição. Você é médium, Richard? Você recebe assim com tanta facilidade esses livros, esses temas aí? Quais são as suas mediunidades? Na verdade, todos nós somos médiuns. A doutrina espírita é bem clara a esse respeito. Todos temos a sensibilidade que nos habilita a sofrer a influência do mundo espiritual. Embora nem todos tenhamos suficiente sensibilidade para entrar em transe mediúnico e, de repente, transmitir o pensamento dos espíritos. Mas, no dia a dia, todos nós somos inspirados. No desenvolvimento das nossas atividades, temos sempre espíritos bons procurando nos ajudar e espíritos maus que querem nos prejudicar. Isso daí, a doutrina é bem clara a esse respeito. O apóstolo Paulo dizia que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O mundo espiritual tem muito mais gente do que o mundo físico. Segundo Chico Xavier, a humanidade é composta de 25 bilhões de espíritos em evolução. Temos 7 bilhões encarnados, 18 bilhões desencarnados. E uma boa parte desses 18 bilhões estão aqui, na crosta terrestre. Nos acompanham, nos inspiram, nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente, como diz o apóstolo Paulo, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Agora, as influências que recebemos obedecem ao fator sintonia. Isso é fundamental. Porque muita gente reclama que está sendo obsidiado, que está sendo perturbado por espíritos obsessores. Espera aí, meu filho, você muda o seu padrão vibratório. Se você está tendo maus pensamentos, más ideias, você começa com os maus pensamentos e as más ideias, depois você é influenciado. Porque os espíritos inferiores se aproximam de nós de acordo com a nossa sintonia. Se a nossa sintonia é má, eles nos pegam. Eu sempre gosto de lembrar a questão 551 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: pode um homem mau, com o concurso de um mau espírito, fazer mal a alguém? Olha que a pergunta é interessante. Pode um homem mau, com o concurso de um mau espírito, fazer mal a alguém? Resposta: não. Deus não o permitiria. Agora a pessoa pergunta: como Deus não permitiria? A gente não está cansado de ver processos de obsessão aí, de influência espiritual inferior, mas a resposta está absolutamente correta. Os espíritos inferiores não produzem o mal em nós, eles não têm esse poder, eles apenas exploram o mal que é em nós, o que é diferente.
De repente o cidadão traiu a mulher, fugiu com a secretária, nessas histórias que a gente vê aí. Puxa vida, coitado, ele foi envolvido por um espírito obsessor. Não, não. Ele teve a ideia, ele alimentou a ideia e o espírito deu um impulso. Não dá para você culpar o espírito. Então nós vemos que há pessoas que têm um comportamento totalmente irregular. Não, isso daí, coitado, está obsidiado. Tá, porque ele é assim, ele tem essa tendência. Porque os espíritos inferiores podem nos influenciar a partir de nossas tendências. Eles não criam o mal em nós. Ninguém vai nos incompatibilizar com o semelhante se nós tivermos um comportamento evangelizado. Não, o espírito se imiscuiu lá e produziu problemas no lar, eles se desentenderam, culpa dos espíritos. Nós falamos assim, o ambiente da minha casa está péssimo porque nós fomos invadidos por espíritos obsessores. Está errado? Você deve falar assim, nós fomos invadidos por espíritos obsessores porque o ambiente da minha casa está péssimo. Porque nós criamos condições para a influência espiritual. Então, que ninguém culpe os obsessores pelo fato de fazer bobagens ou dizer bobagens ou ter um comportamento irregular. Culpe a si mesmo. Que nenhum espírito obsessor, como diz o mentor espiritual que responde a Kardec, tem o poder de criar o mal em nós. Agora, vamos voltar para a pergunta, né? Fiz um arrazoado aí. Como todos nós somos médiums, passíveis de sofrer a influência dos espíritos, é lógico que em qualquer setor de atividade a gente tem essa influência. Para escrever, por exemplo. Então, para escrever, eu não sou médium, eu não psicografo. As pessoas perguntam para mim, os seus livros são psicografados? Eu falo, não, são suorografados. Dá muito trabalho escrever, né? Tem que pesquisar, desenvolver inúmeras iniciativas, ler, estudar, para desenvolver as ideias. Agora, existe a inspiração. A inspiração são mentores que se aproximam e sugerem ideias. Ó, Richard, vá por aqui, vá por ali. Eu não estou identificando a presença de um mentor, mas a gente capta, todos nós captamos essas ideias. Que surgem na nossa cabeça, vá por aqui, faça isso. Às vezes eu quero escrever sobre um assunto, estou querendo pesquisar com dificuldade, de repente me bate a ideia, vem tal livro, lá abro o livro, de repente eu vejo aquilo que eu quero no livro. Aí há a inspiração, a influência espiritual. E tudo na nossa vida é feito assim, você tem que batalhar pelas coisas que você quer, vai ter inspiração, mas o esforço maior tem que ser seu. Thomas Alva Edison, perguntaram a ele certa feita se ele, que foi um prodígio de inventor, né, ele patenteou mais de 1000 invenções nos Estados Unidos, o maior inventor de todos os tempos, e perguntaram para ele se ele fazia tudo na base da inspiração. E ele dizia, não, 10% de inspiração, 90% de transpiração, né, esforço, trabalho. Então você tem, para escrever, eu tenho a inspiração, mentores que ajudam, que estimulam, que inspiram. Agora, o resto é na base do esforço mesmo. Eu não sou um médium que sai psicografando livros, sou um médium que escreve, sou alguém que escreve livros recebendo alguma sugestão do mundo espiritual, mas com esforço pessoal. Sua opinião, Richard, sobre o controle do impulso sexual, as uniões homossexuais e as cirurgias reparadoras. A questão da homossexualidade é interessante, é um tema recorrente lá no Pinga Fogo, em Bauru. Em todo Pinga Fogo tem sempre alguém que pergunta sobre a homossexualidade. Eu até parei de responder, e no livro O Clamor das Almas há um capítulo a respeito do assunto. Aliás, o Clamor das Almas é um conjunto de vários temas que são desenvolvidos. Inclusive tem um tema lá para professores, a história de uma professora, as voltas com um aluno difícil, esses alunos que dão trabalho para o professor. E a história eu acho maravilhosa, acho que todo professor deve ler essa história, para ver como ela aprendeu a lidar, como ela aprendeu com o aluno, e aprendeu a lidar com o aluno, de forma que pudesse superar aquela dificuldade. É uma história americana, é uma professora americana, mas uma história muito edificante. E eu tenho remetido o pessoal que faz a pergunta sobre homossexualidade no Pinga Fogo em Bauru
para o livro, né? Eu falo, olha, não vou responder mais, porque para o frequentador habitual se torna cansativo todo pinga-fogo a gente falar sobre o mesmo tema. Então, para quem estiver interessado no assunto homossexualidade, eu peço que leia o livro O Clamor das Almas. Lá tem um capítulo que a gente fala a respeito do assunto. Assim, em linhas gerais, resumindo mais ou menos, vamos considerar o seguinte, que o espírito não tem sexo como morfologia, mas tem sexo como psicologia. Isso está em O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se os espíritos têm sexo, o mentor fala, sim, mas não como entendeis. Ele quer dizer com isso que o sexo nos espíritos não é morfológico, não é forma, não reside em órgãos genitais. O sexo reside no próprio íntimo do espírito como psicologia. Então nós temos espíritos masculinos. O que é um espírito masculino? É aquele em que prevalecem nele as características de masculinidade. E o espírito feminino é aquele em que prevalecem as características psicológicas de feminilidade. Agora, no processo evolutivo, nós temos que desenvolver essas características, tanto de feminilidade quanto de masculinidade, em plenitude. O anjo seria um espírito que já conseguiu o total desenvolvimento das melhores características de feminilidade e de masculinidade. Costuma-se dizer, inclusive, que anjo não tem sexo, nem como morfologia, como forma, nem como psicologia. Então nós temos que reencarnar como homem e como mulher, para que possamos desenvolver essas características de feminilidade e masculinidade. Agora, o espírito masculino, ele vai reencarnar como mulher, não vai ter problema? Não tem, porque ninguém é totalmente masculino ou totalmente feminino. Então, o espírito masculino ele tem 20% de feminilidade. Aliás, a psicologia hoje admite isso, que ninguém é totalmente homem, totalmente mulher. O homem tem alguma coisa de feminilidade e vice-versa, envolvendo a mulher. Então, o espírito masculino vai reencarnar como mulher, os 20% que ele tem de feminilidade serão polarizados e ele vai reencarnar como uma psicologia feminina. Agora, o espírito feminino vai reencarnar como homem, os 20% de masculinidade que ele detém serão polarizados e ele reencarnará com uma psicologia masculina sem problema nenhum. Ocorre que, às vezes, por problema kármico, por provação, não há essa polarização. Então, o que acontece? O espírito feminino reencarna como homem e ele continua tendo uma psicologia feminina. É o caso do legítimo homossexual. Ele é um homem em corpo de mulher, ou ele é uma mulher em corpo de homem. Daí é uma situação difícil, não há dúvida nenhuma, porque o cidadão é homem e ele se sente mulher, ou vice-versa. Eu conversei uma vez com um travesti. Travesti é o homossexual que assumiu essa contradição entre a psicologia e a morfologia. Ele assume a sua psicologia. Eu conversei com uma mulher, até uma jovem, bonita, atraente, bem vestida, e conversando com ela, ela acabou me confessando que ela era ele. E, na verdade, era um rapaz que assumira a personalidade feminina. E eu, curioso, comecei a fazer perguntas, e esse homossexual me falou, olha, desde que eu me entendo por gente, eu me sinto como mulher. Isso, para mim, foi um conflito muito grande. Criou problemas, inclusive, na minha casa. Quando atingi a idade adulta, saí de casa e assumi a minha versão feminina. Eu me visto de mulher, vivo como mulher, embora seja homem. Então, é, sem dúvida alguma, uma situação difícil para o cidadão que está enfrentando uma verdadeira provação. Isso é provação, é expiação, é uma situação difícil. Agora, nós precisamos ter cuidado na abordagem do tema, porque há muita discriminação, muito preconceito em relação ao homossexual, que é uma coisa que eu considero um crime, isso acontecendo no meio espírita. Frequentemente me perguntam se o homossexual pode frequentar centro espírita, se ele pode aplicar passes, se ele pode compor uma diretoria, se ele pode participar de uma reunião mediúnica. E eu pergunto sempre, mas porventura o homossexual é um ET? Ele é um extraterrestre? Não, é um irmão nosso, atravessando uma situação difícil da homossexualidade. Não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa muito difícil. Agora você vai discriminar. Tudo que nós podemos exigir do homossexual é que ele não seja promíscuo.
tanto quanto nós devemos exigir do heterossexual. Então, de repente, é um cidadão hetero que frequenta o centro, mas ele é promíscuo, trai a mulher, faz um monte de... Peraí, ele não pode participar do centro espírita. Pode frequentar, tomar passe que está precisando. Mas ele participar do centro espírita não pode. Ah, mas aquele rapaz lá que quer participar da diretoria do centro, ele tem um companheiro, mora com outro companheiro. Como é que pode ser? É um escândalo, é uma vergonha. É o preconceito que nós temos. Porque a necessidade afetiva dele é de homem. Ele é um homem com o espírito de mulher. Quer dizer, intimamente ele é uma mulher. Então a sua ligação afetiva será com outro homem. Não é nem um problema de sexo. O pessoal fala que é uma sem-vergonha. Isso não é nem problema de sexo, é problema de afetividade. Ele se relaciona afetivamente com alguém do mesmo sexo, porque psicologicamente ele é do outro sexo. Então tudo que nós devemos exigir do homossexual é que ele não seja promíscuo. Pode ter um companheiro dele, ou se é uma mulher que tem a sua companheira, não há problema nenhum. Agora, as pessoas se assustam com uma consideração assim, porque é um preconceito muito grande, né? Infelizmente, o preconceito existe e a gente não enxerga ali a pessoa no drama que está vivendo, porque, gente, não é fácil você ser homem e se sentir mulher e vice-versa. Então, a gente tem que ajudar e não criar problemas para a pessoa. E outro detalhe interessante, no outro dia, num pinga-fogo lá em Bauru, alguém perguntou, eu tenho um menino, um filho, com 5 anos, ele só brinca com coisas de menina, ele só faz coisas de menina, ele só quer se relacionar com meninas, então eu estou apavorado, porque meu filho, desde pequenininho, é homossexual. O que eu posso fazer? Não pode fazer nada, você procure tratar bem o seu filho, porque não tem tratamento, isso não é doença, a homossexualidade não é doença. Não é desvio de comportamento, é da natureza do cidadão, ele está passando por uma aprovação. Eu tive um primo cujo filho, desde pequenininho, ele tinha essa tendência homossexual. Daí foi no médico endocrinologista e dá hormônio para ele, hormônio masculino tem que dar. Daí fez tratamento com o menino o tempo todo lá. Quando se tornou adulto, assumiu a sua homossexualidade. Não tem remédio, porque não é doença isso. É uma inversão psicologia-morfologia, é uma questão natural envolvendo um processo kármico do espírito. Então, o que você tem que fazer? Trate bem, não discrimine nunca. Discriminação é inconcebível dentro do movimento espírita. Agora, um detalhe importante que nós devemos considerar, nem sempre a homossexualidade é um problema de inversão psicologia-morfologia, pode ser uma viciação. De repente, um cidadão passou por experiências homossexuais na juventude, quando criança. Isso acontece muito nos presídios, que o cidadão, às vezes, é feito de mulher por outros presos. Ele pode desenvolver uma espécie de viciação homossexual. Nós conhecemos mulheres que são belíssimas, muito femininas, e que cultivam a homossexualidade. Ou, no caso da mulher, o lesbianismo. E há homens que são másculos, são viris, e cultivam a homossexualidade por viciação. Quando é viciação, dá para consertar. Dá para a pessoa mudar. Mas é um vício, e depende da pessoa. Assim como o cigarro, o álcool, as drogas, são viciações, o cidadão pode ter o vício da homossexualidade. Se ele quiser mudar, ele pode, através de tratamento psicológico, tratamento no centro espírita, ele pode mudar. Mas vai depender dele, como toda viciação, né? Todo vício, para ser superado, depende de que a pessoa queira realmente superar. Se quiser, supera facilmente. Agora, quando se trata de inversão, psicologia, morfologia, desista. Você não vai mudar nunca. Isso é um problema kármico da pessoa. Tinha uma outra pergunta no final dessa. É sobre o impulso sexual, se ele pode ser controlado, e com relação às cirurgias reparadoras também. Cirurgia reparadora, tudo bem. Eu acho que o espírito da pergunta seria com relação às cirurgias plásticas, que a pessoa faz, às vezes, para melhorar a aparência. Isso daí não seria um pecado? Você nasce com determinada deficiência física e... A troca de sexo mesmo, Richard. Hã? A troca de sexo. A cirurgia... A troca? O indivíduo transexual, né? Ele tem, na verdade, não tem uma definição exata de sexo, ele pode fazer uma cirurgia para definir um sexo e, de repente, ele ter o tipo de sexo que é compatível com a sua psicologia.
E às vezes há casos em que o cidadão simplesmente ele não tem os dois órgãos, ele tem um só, e ele quer fazer uma cirurgia para assumir a sua psicologia. Tudo bem, eu entendo que ele tem um livre-arbítrio, ele pode fazer isso, embora seja um negócio muito complicado, uma cirurgia difícil, cujos resultados também não são satisfatórios, mas não acho que o cidadão esteja incorrendo num pecado se porventura ele tentar adaptar a sua morfologia à sua psicologia. Até aí tudo bem. Mas como eu entrei na questão da cirurgia plástica, também sabemos perfeitamente que nós temos o direito de nos apresentar de uma forma mais agradável àqueles que convivem conosco. Então, se a pessoa nasce com uma deformidade, ela tem o direito de fazer uma cirurgia plástica para melhorar. Não há problema nenhum em relação a isso. Porque o pessoal fala, mas se ele nasceu com aquela limitação, com aquele problema na face, por exemplo, como um problema kármico, então como é que vai fazer uma cirurgia para consertar? Não está fugindo do seu karma? Não, não está fugindo. Porque você nasceu com uma deficiência física qualquer, que comprometa até o seu visual, é o resultado do que a gente andou aprontando no passado. Você, de repente, desajustou o perispírito, esse desajuste vai se refletir no corpo físico, na formação genética, dando origem a isso. Mas a misericórdia divina inventou a cirurgia plástica para dar um jeito, para melhorar o visual da pessoa. Então, a cirurgia plástica é fruto da misericórdia divina. Ela não está aí para fazer a pessoa deixar de assumir o seu karma. Porque você tem o resultado daquilo que você fez de errado. Que nem a pessoa que corta o braço e, de repente, ela usa mal uma faca e manuseia mal a faca, ele cortou o braço, seccionou uns nervos e músculos. Isso daí é o karma dele, ele tem que pagar por isso, porque ele não cuidou bem, ele usou mal a faca, ele não teve cuidado, acabou se cortando. Espera aí, ele realmente está colhendo a consequência do seu descuido. Mas a misericórdia permita que haja médicos que façam uma cirurgia ali e consertem o estrago que ele fez, até para que ele não perca o movimento dos braços. Então a cirurgia plástica é fruto da misericórdia divina, melhorando o visual das pessoas, a apresentação, para que as pessoas possam conviver melhor. É lógico que em tudo o excesso não é aconselhável. Há pessoas que partem para o excesso, fazem 1000 cirurgias plásticas, daí está caindo no terreno da vaidade pura e simples, em que a pessoa acaba até se comprometendo espiritualmente, daí não é aceitável. Mas você tentar melhorar o seu visual, outro dia o cidadão me perguntaram no Pinga Fogo que ele tinha um familiar que tinha o nariz adunco, né? Tinha nariz torto, e que ele fez uma cirurgia plástica. E se ele não estaria cometendo um erro em fazer isso, está fugindo do karma? E eu comentei, olha, que eu saiba, nariz adunco não é karma, não. Nariz adunco é um problema genético, que ele herdou dos pais. A gente, quanto ao aspecto físico, a gente herda cor dos cabelos, cor da pele, estrutura óssea, tem uma série de detalhes em que nós não podemos fugir à hereditariedade. Então, se o cidadão nasceu com o nariz adunco ou orelhas de ábano, pode fazer cirurgia, não está contrariando o karma, isso não é karma, isso é uma questão genética. Ele nasceu com essas características por genética. Então faz a cirurgia, conserta, não tem problema nenhum. Bem, Richard, nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo, mas tenho aqui uma questão relacionada com as organizações das trevas. Qual a sua opinião, Richard, sobre essas organizações em termos de extensão, alcance, organização de recursos e, particularmente, Richard, o uso dos chamados artefatos parasitas, das chamadas obsessões complexas? Como você vê essa organização do plano espiritual inferior? O André Luiz, já nos seus livros, e particularmente no livro Libertação, ele fala dos dragões, que são organizações voltadas para o mal. E as pessoas perguntam, mas como que pode, no mundo espiritual, ter espíritos voltados para o mal? Então é assim como nós temos na Terra. Né? Na Terra não temos organizações criminosas, não temos quadrilhas, não temos bandidos. No mundo espiritual também. Porque muita gente pensa que desencarnou, recebe um banho lustral, você vai se arrepender, vai passar um estágio no umbral e você vai mudar de vida. A coisa não é assim. A personalidade humana é muito complexa. Kardec mesmo dizia que o espírito desencarnado é um homem desencarnado. Simplesmente, a gente vai para o mundo espiritual com as nossas tendências. O cidadão que vai para a espiritualidade, ele é altamente desenvolvido intelectualmente,
tem uma cultura muito grande e é devotado ao mal, lá no mundo espiritual ele acaba superando as limitações próprias do processo desencarnatório de quem está comprometido com o mal e acaba formando quadrilhas lá. Então, essas entidades voltadas ao mal, essas organizações existem realmente no plano espiritual, não há como fugir disso. A gente lê a obra de André Luiz, vamos ver que esses espíritos se organizam. Há até cidades do mal no plano espiritual que são comandadas por espíritos dessa natureza, dotados de um grande poder sobre o que consideram seus súditos, né? E são cidades realmente de muita perturbação, como nós temos aqui na Terra. Quadrilhas e cidades onde a maior parte da população está comprometida com o erro, com o vício, seria por aí. Então, eu não vejo novidade nenhuma em existirem essas organizações na espiritualidade. Agora, as notícias sobre obsessões complexas seria exatamente isso, uma organização de espíritos pretendendo promover um estrago qualquer numa comunidade e até a morte de uma pessoa. No livro Libertação, nós temos o que poderíamos chamar de uma obsessão complexa, em que espíritos se organizam com um determinado propósito, principalmente em relação à morte de uma jovem, a filha de um juiz. Se organizam, se instalam na casa dela, fazem até a ligação de ovoides, que são espíritos que tiveram o perispírito extremamente reduzido a uma forma de ovo, fazem a ligação desses ovoides à constituição psíquica da jovem, e eles passam a tirar o seu magnetismo, né? Passam praticamente a esgotar as suas energias, assimilando-as, como que num processo de vampirismo. É uma coisa terrível. A gente lê o livro e é até meio assustador. Isso é o que nós chamaríamos de uma obsessão complexa. Fala-se no meio espírita de aparelhos que seriam colocados, como que um gravador que seria inserido no perispírito do cidadão, a repetir sempre uma mensagem, por exemplo: você deve se matar, você se mate, né? Está na hora já de você se matar, faça isso, faça aquilo. A gente nota que esses cidadãos que cometem atrocidades, crimes, matam um monte de gente, é muito comum eles falarem que ouviam vozes mandando fazer isso. E eu fico pensando sempre, não seriam essas vozes que ficam repetindo na sua cabeça a ideia de que devem matar, devem fazer isso e aquilo, senão o fruto de um implante colocado no perispírito de um aparelho dessa natureza, como se fosse um gravadorzinho repetindo a mensagem, né? Você tem que matar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Porque essas pessoas dizem que ouvem o tempo todo uma voz determinando. Essa voz poderia ser um aparelho. Então, esse é um terreno um tanto difícil de nós desenvolvermos ideias, por falta de informações mais precisas da espiritualidade. E, nesse particular, a gente tem que ter um certo cuidado até com as informações que chegam quanto à procedência, né? Quem vem através de quem? Isso daí nós poderíamos atender aquilo que Kardec chama de universalidade dos princípios espíritas. Nós temos informações através de vários médiuns confiáveis, que você pode confiar. Então, tem 4, 5 médiuns confiáveis que estão transmitindo a mesma informação. Então, é provável que estejam se referindo a uma realidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado na abordagem desses temas, porque também não foram contemplados por Kardec a chamada obsessão complexa envolvendo aparelhos. Isso Kardec não falou nada a respeito, então a gente tem que ir com cuidado aí. Charles, nosso tempo está esgotado, mas se você concordar, a gente poderia fazer um ping-pong com respostas rápidas em cima de algumas perguntas ainda dos presentes, só para dar atenção ao pessoal. Não, tudo bem. Pode ser? Se o médium fracassar, o que pode acontecer? Vai para o mundo espiritual comprometido, vai sofrer, enfrentar problemas, principalmente o problema fundamental de reconhecer que ele foi preparado durante tanto tempo, porque mediunidade não é acidente biológico, a mediunidade é um compromisso espiritual assumido antes da reencarnação. Então, se o médium larga ou envereda por caminhos escusos, ele, quando desencarnar, vai se arrepender terrivelmente, porque ele assumiu um compromisso que não cumpriu. Aliás, no livro Os Mensageiros, para quem está interessado no assunto, leia o livro Os Mensageiros de André Luiz, onde ele fala da grande quantidade de médiuns que vêm à Terra com tarefas definidas no campo da mediunidade e fracassam, né? Depois colhem sofrimentos no mundo espiritual em face do seu fracasso.
que foi determinado não por circunstâncias alheias à sua vontade, mas determinado pela sua falta de cuidado em relação às suas obrigações. O que você acha do dito popular, o que a gente aqui faz, aqui paga? Realmente, os nossos comprometimentos com atividades na Terra deverão ser resgatados aqui na Terra. A gente vai para o mundo espiritual, sofre as consequências. Você praticou o mal aqui, você vai sofrer no mundo espiritual, vai para o umbral, aquela história toda que o Espiritismo nos conta. Mas os seus comprometimentos, o mal que você praticou, os prejuízos que você causou, você vai ter que reencarnar e numa nova existência você vai ter que consertar isso tudo. Então o ditado está correto. O que você fez de mal aqui, você vai ter que resgatar aqui. O grande problema, o Emmanuel fala isso. O grande problema é que a gente volta à Terra para resgatar, para consertar estragos do passado e fazemos novos estragos, né? Esse que é o problema. Aí a gente está sempre nessa roda viva, né? Você conserta aqui, estraga ali. Então, o Espiritismo nos oferece uma visão objetiva das realidades espirituais, um conhecimento desse processo, e para que finalmente chegue aquele momento em que nós comecemos só a consertar o passado, sem fazer novos estragos para o futuro, que seria o ideal. Aí sim a gente estaria engrenando dentro da doutrina. A relação entre loucura e obsessão, a loucura pode ser considerada sempre como prova ou sempre expiação, ou ambas? A loucura, Kardec diz isso, aliás, no livro Bem-aventurados os Aflitos, eu abordo o capítulo 5º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que eu considero o capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 5º, onde Kardec nos dá o aspecto consolador da doutrina espírita. E ele fala uma coisa ali que eu acho muito importante. Ele diz que a loucura é sempre resultado da rebeldia. O doente mental, o alienado mental, é alguém que se comprometeu com a rebeldia, isto é, não aceitou a situação que estava vivendo. Geralmente numa vida passada, né? Porque há pessoas que já nascem com transtornos mentais, fruto da rebeldia do passado. Eu acho isso muito importante. Todo espírita deve se compenetrar desta realidade proposta por Kardec. Eu desenvolvo essa ideia, inclusive, no livro Bem-aventurados os Aflitos, que é uma abordagem de todos os temas do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse aspecto eu considero dos mais importantes. A gente deve pensar bem nisso, gente. Quando você cai na rebeldia, quando você não aceita uma situação difícil, quando você se debate, quando você se revolta, você está se autoagredindo e provocando reações que poderão levá-lo, nesta vida ou numa vida futura, a uma alienação mental, abrindo brechas, inclusive, a influências espirituais inferiores. Porque a loucura, ela pode ser consequência de um processo obsessivo, mas na maior parte das vezes, a loucura é a consequência da rebeldia do indivíduo, do comportamento indisciplinado. Quando você não aceita uma situação, se debate, você pode cair na alienação. Isso é importante. Eu comento, inclusive, no livro Bem-aventurados os Aflitos, esse e outros aspectos, sempre procurando aquela literatura mais amena, mais agradável, inclusive, e bem-humorada, né? Eu entendo que quem está habituado a ler os meus livros sabe que eu procuro sempre uma literatura bem-humorada. Eu acho que quando você conquista o leitor pelo bom humor, fica mais fácil você lhe oferecer a conceituação doutrinária que aquele livro está apresentando. E eu gosto de lembrar sempre que nesse capítulo onde eu trato da loucura como fruto da rebeldia, eu começo contando uma história pitoresca, né, de dois alienados mentais, dois doidos no manicômio. Um vira para o outro e fala assim: eu sou Francisco de Assis. O outro fala: Francisco de Assis, você? Mas como é que você sabe que é Francisco de Assis? Eu recebi uma revelação de que você é Francisco de Assis. Mas quem lhe revelou isso? Foi Deus. Deus me revelou que eu sou Francisco de Assis. Mentira! Nunca falei nada disso para você. É uma piadinha sem vergonha, que é uma abertura para esse capítulo onde a gente fala da loucura como fruto da rebeldia, a conceituação de Kardec. Muito engraçadinho, viu? Estamos terminando, hein? É ping-pong. Pode. Seja breve. Sim ou não? Seja breve. Vai ser sim ou não? Não, aí também não dá.
O que esperar dos próximos anos? Estamos chegando na transição planetária? Nós já estamos chegando no expurgo do terceiro milênio? Eu só responderia com uma citação evangélica, Sermão da Montanha, Bem-aventuranças. Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso significa que quando houver o expurgo aqui na terra, chamada separação do joio e do trigo, ficarão na terra os mansos. Então, isso significa o quê? Que esse expurgo não vai ser feito agora. Porque se for feito agora, a terra ficará deserta, gente. Deserta. Eu tenho certeza absoluta de que se eu chamar alguém aqui de manso, o cidadão vai se ofender. Porque o vocábulo manso está tão desgastado que quando você chama alguém de manso é como se você estivesse dizendo que corre sangue de barata nas veias dele, não tem reação, coitado. E se o cidadão é traído pela mulher e não tem uma reação, não mata a mulher e o amante, vão falar o quê? Né? Vão dar-lhe aquele atributo dos muários, né? Aquele apêndice que ele tem, né? Um corno manso, vão falar assim. Então é uma coisa interessante, gente. O vocábulo manso está totalmente desgastado. E, no entanto, quem é o manso? O manso é aquele cidadão que controlou as próprias emoções e não tem reações negativas. Ele tem raízes de estabilidade emocional dentro dele mesmo. Vocês notem o seguinte: a gente é muito reator, a gente reage muito às circunstâncias. Se alguém nos trata bem, a gente trata bem. Se trata mal, você já arrepia, trata mal. O cidadão te cumprimentou, você responde. Se ele passa por você num cumprimento, você vai achar que ele é mal educado, que ele tem o rei na barriga, isso, né? A gente sempre reage aos estímulos exteriores. Isso é péssimo, porque nós somos dotados de agressividade. E a característica da agressividade é sempre reagir aos estímulos de acordo com a natureza deles. Agora, o manso não, ele tem raízes de estabilidade dentro dele mesmo. Ele não reage negativamente. Ele tem sempre um comportamento positivo. E como essa é a conquista mais, eu diria que a virtude mais difícil de ser conquistada é a mansuetude. E como nós estamos longe disso, eu digo, dizer que agora vai haver o expurgo final, que 1000 coisas vão acontecer, a terra vai ser promovida, eu acho uma graça, né? Acho que muita água vai rolar no rio do tempo, até que a maior parte da população da terra conquiste a mansuetude, para que então sim você tenha a separação do joio e do trigo. Crianças hiperativas, esses espíritos que vêm, seria uma nova oportunidade para a evolução do planeta ou simplesmente o resultado do nosso desenvolvimento moral e intelectual? A criança hiperativa é sempre um espírito em estado de perturbação. A hiperatividade não é característica de superioridade ou de desenvolvimento intelectual, por isso que a criança é superativa. Não, não pode ser altamente inteligente e ser uma pessoa calma. A hiperatividade é um problema espiritual, o espírito traz esse problema com ele. Seja um espírito de grande intelectualidade, de pouca intelectualidade, isso aí não importa. A hiperatividade indica uma condição de perturbação do espírito que reencarna, que deve ser tratada. É difícil lidar com a criança hiperativa, inclusive. Os pais têm que ter um caminhão de paciência, é muito complicado. Hoje se controla a hiperatividade com a Ritalina, inclusive, que é um medicamento abençoado aí que tem atendido a muitos casais às voltas com crianças hiperativas. Então, às vezes, quimicamente, você pode dar uma tranquilidade, pelo menos durante algum tempo, à criança, para que ela se acalme e tenha um comportamento mais próximo daquilo que a gente consideraria a normalidade. Eu acho importante destacar que antes que surgissem esses medicamentos capazes de interferir na química do cérebro, isso, digamos, aí há aproximadamente 40 anos, talvez um pouco mais, numa entrevista, Chico Xavier, ele comentou que chegaria o dia em que a medicina teria condições para tratar das doenças mentais, dos problemas variados de comportamento, através da química, com medicamentos que atuam na química do cérebro. Olha que coisa interessante, porque naquela época, até a fala de Chico, o tratamento que havia para pessoas com transtornos mentais era o choque elétrico, o choque insulínico, isolava o cidadão, camisa de força, era um negócio complicado. E Chico antecipou uma coisa que hoje existe, né? A medicina voltada para a química do cérebro é uma bênção de Deus.
A gente vê casos aí graves de transtornos de comportamento, de crianças hiperativas que, de repente, através da química, de remédios que atuam na química do cérebro, ajudam a pessoa a controlar. Eu conheço casos de esquizofrenia, que a pessoa se sente perseguida, a pessoa tem um transtorno na sua casa, tem um problema sério, hoje através de medicamentos, consegue controlar. Vejam bem, o medicamento não cura a pessoa, porque a doença está no espírito, o problema está no espírito, mas controla a reação no corpo. Então, controlando essa reação, pode dar uma vida mais calma, mais tranquila para a pessoa e para os familiares que lidam com aquela pessoa. Antepenúltima pergunta. Você, acho que já está respondendo essa pergunta. Se você julga o mais importante para a nossa caminhada terrena, o que você julga mais importante? Você já respondeu quando falou em perdão, tolerância, renúncia, atenção, respeito? Não, eu acho que o mais importante é a gente precisa, em primeiro lugar, gente, definir o que nós estamos fazendo na Terra. No meio espírita, há erros de perspectiva, enganos de apreciação. O cidadão acha que está aqui para pagar dívidas, para resgatar o passado. Não, isso é decorrência da nossa imperfeição, da nossa inferioridade. A finalidade fundamental, principal da existência humana chama-se evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Enfrentamos as limitações impostas pelo corpo para que sejamos agitados em nossa consciência individual, no sentido de procurarmos as soluções para os nossos problemas. Isso nos faz com que nós nos movimentemos, tomemos iniciativas, aprendamos coisas, desenvolvamos ideias. Estamos aqui para evoluir. E eu lamento muito, eu sempre comento, quando vejo um cidadão, por exemplo, nos 60 anos, que ele se aposenta, e ele se aposenta da vida praticamente, porque daí ele quer tomar a cervejinha de fim de semana, quer fazer o passeio, quer ficar na praça, e ele está paradão. A doutrina espírita nos diz que ninguém retrograda. O que nós já conquistamos é patrimônio inalienável do nosso espírito. Você não vai perder nunca. Agora você pode estacionar. Isso, a lástima é isso. É o cidadão parar. Ele não está evoluindo, ele fica mais sujeito, inclusive, a influências inferiores. E o Espiritismo nos diz que a gente não deve parar nunca. Nós devemos aprender sempre, estudar sempre, desenvolver sempre as nossas virtudes, combater as nossas imperfeições. No dia a dia, eu tenho que estar preocupado, fazer uma reflexão, uma autoanálise do meu comportamento, o que eu tenho feito da minha vida, ver o que eu tenho que consertar, me interessar por aprender sempre. O cidadão vai aprender aí a pintura, né? Está aposentado, não tem o que fazer, vai aprender. Beleza, vai aprender, está aprendendo ali, entrando nos domínios da arte. Outro vai aprender um idioma, aprenda sempre. Outro vai aprender espiritismo, melhor ainda, vai estudar a doutrina, vai participar do centro espírita, vai integrar uma obra assistencial. Beleza, você vai desenvolver o aspecto da virtude, né, que é muito importante, o desenvolvimento moral. Mas estejamos sempre ativos, inclusive a felicidade está relacionada com esse empenho na nossa parte. A pessoa feliz é a pessoa que tem afazeres, que tem o que fazer, que tem ideais de vida, que trabalha pelo bem do semelhante. Então é isso que produz a evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Não estamos em jornada de férias, não estamos para pagar dívidas. Pagamento de dívidas é decorrência da nossa imaturidade, do nosso atraso. E na medida em que eu evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente, a minha dor vai ser ficando menor. Eu vou resgatando minhas dívidas, não vou contraindo novas dívidas. Então guardemos, gente, eu acho muito importante que o espírita guarde isso na sua cabeça. Eu estou na Terra para evoluir. E evoluir significa esforço de aprendizado, de combate às imperfeições, de participação na vida social. Isso é fundamental. As duas últimas perguntas. Mas era só mais uma? Pois é. Está difícil, tem um monte aqui ainda. A última é a seguinte. No plano B... É a última ou é a penúltima? Não, são duas. São juntas. No plano B, Roberto é um modelo de médico sintonizado com as forças do alto. Existem médicos assim? Aproveite e depois fale dos seus 50 livros e dos seus DVDs. Médicos, eu acho que há médicos idealistas, assim, que trabalham no campo do bem, que procuram o bem do doente. Hoje, infelizmente, a medicina está muito comercializada, né? A maior parte dos médicos estão preocupados apenas
em ganhar dinheiro. Isso é uma lástima. Eu tenho uma confreira nossa em São Paulo, e ela é uma pessoa muito despachada e fala na lata o que ela pensa, né? E ela foi fazer uma consulta com um médico desse tipo. O cidadão preocupado só em ganhar dinheiro. Ela contou para mim que o médico nem olhou na cara dela. Ela levantou, fez meia dúzia de perguntas e nem olhou para a cara dela, e já fez uma receita e deu. E ela virou-se para o médico e falou: doutor, eu acho que o senhor errou a profissão. Mas como, minha senhora? Por que errou a profissão? Porque eu acho que o senhor devia ser engenheiro. Mas engenheiro por quê? Porque o senhor não serve para lidar com gente, doutor. O senhor devia lidar com concreto, né, cal, cimento, pedras, porque o comportamento do senhor é de engenheiro. O senhor não está se comportando como um ser humano. Eu vim aqui fazer uma consulta, o senhor nem me olhou na cara. O senhor fez meia dúzia de perguntas e já está receitando. E o médico: não, a senhora me desculpe, mas é que a gente tem muitos pacientes. Não importa, o senhor pode ter 1000 pacientes, mas o senhor tem que dar atenção para o paciente. 90% da cura é a atenção que o senhor vai dar ao paciente. O senhor não sabe disso? O senhor não aprendeu isso na faculdade? Infelizmente, isso acontece mesmo, né? A medicina está muito comercializada, há muita preocupação dos médicos em ganhar dinheiro, né? Quanto mais paciente puder atender rapidamente, sem se envolver com o paciente, melhor. É uma lástima, porque o médico deveria saber, pelo menos teoricamente, eu acho que todos eles sabem, que o mais importante é a atenção dada ao paciente. Eu sempre costumo lembrar a história de um médico que trabalhava com meu pai no antigo Instituto dos Ferroviários, né? Tinha a parte médica, meu pai era chefe da enfermagem, e meu pai sempre me falava, eu nunca esqueci isso, havia um médico que era um cidadão de cor, quer dizer, não importa nada ser de cor, ou de um preto ou branco, né? Mas o fato é que ele era preto, e o meu pai notava que ele não tinha feito um bom curso de medicina, ele não entendia muito de medicina. Meu pai achava que entendia até mais que ele. Mas meu pai ficava admirado porque ele era o médico mais procurado. E os pacientes saíam do seu consultório animadíssimos, já com meia cura, providenciada pelo próprio médico. Ele dava atenção, ele era otimista, ele falava boas palavras para o paciente. Beleza, é exatamente isso. Em qualquer setor de atividade humana, o profissional de respeito, o profissional que consegue realmente angariar clientes ou fregueses para o seu trabalho, é aquele que dá atenção, que vê o aspecto humano, que faz amizade, é por aí. Principalmente o médico, o psicólogo, tem que ser uma pessoa assim, senão ele pouco vai conseguir na sua profissão. Agora, com relação aos livros, eu já comentei que os livros são fruto de trabalho, de esforço, sob inspiração da espiritualidade. Comentei também, vou comentar agora, que cada livro tem uma motivação, tem um tema que a gente desenvolve. Quem está habituado aos meus livros sabe que cada livro enfoca. Tem livros de história, tem livro de enunciado do espiritismo, tem livro de iniciante para iniciantes espíritas. Temos livros aí de abordagem de O Livro dos Espíritos, 5 livros, 6 livros contando a história de Jesus, 2 livros comentando as parábolas, tem 2 livros hoje comentando o Evangelho segundo o Espiritismo, um é o Bem-aventurados os Aflitos, que eu já comentei, e Amor Sempre Amor, também é uma abordagem do amor dentro das várias categorias de amor, das várias nuances do amor, que estão também no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente procura sempre pegar temas de atualidade, desenvolvê-los à luz da doutrina espírita, dentro de um esquema que é feito. Na comemoração dos 50 livros publicados, eu entendi que seria interessante que fosse um romance, o 50º. Porque o romance é o que tem mais aceitação, porque o pessoal gosta de ler romances. Eu acho o romance uma coisa interessante, é uma história que você conta e que prende a atenção realmente do leitor. Infelizmente, no meio espírita, nós temos muitos romances que se dizem espíritas, mas de espiritismo não tem nada. A pessoa cita vagamente a influência espiritual, ou lei de causa e efeito, ou reencarnação, mas vagamente, quer dizer, o livro não tem nada de espiritismo. E eu tentei escrever um livro espírita. É um romance espírita. Quem leu, ou quem vai ler, vai perceber que, a par de uma história
onde eu enfoco um aspecto pouco abordado no meio espírita, que é o chamado plano B, eu vou explicando a doutrina. O plano B é o seguinte: todos nós reencarnamos com determinadas tarefas a serem cumpridas. Nós somos como que plantas, fomos plantados aqui na Terra para florescer e frutificar, para dar um determinado resultado. A nossa vida não deve ser em vão, nós devemos produzir alguma coisa. Então nós reencarnamos com uma linha, com um planejamento que é feito em relação à família, os filhos, profissão, onde vamos nascer, o que vamos fazer. Tudo isso é mais ou menos delineado quando nós reencarnamos. Agora, raros cumprem integralmente aquilo que planejaram. Às vezes a pessoa entra para o desvio. E daí? Entrou para o desvio, perdeu a existência? Por justiça, sim, não cumpriu o tratado. Agora, por misericórdia, e a misericórdia está sempre presente na nossa vida, a misericórdia divina, por misericórdia você terá a chance de um plano B, que é o que a gente apresenta no livro. Um desvio que aconteceu com uma das personagens e surge um plano B, planejado pela espiritualidade também, para que essa personagem não perdesse a sua existência. Então, o plano B seria isso. Como eu comentei, é um tema pouco abordado no movimento espírita, né? O pessoal não se toca, que às vezes o cidadão entrou por um desvio, mas a misericórdia divina lhe proporciona a chance de ter um plano B. Se nós analisarmos bem a nossa vida, verificaremos que talvez em determinado momento a gente entrou para um plano B. Pode ter acontecido isso, é o que a gente procura demonstrar no livro. E com relação aos DVDs, gente, nós estamos fazendo um trabalho lá em Bauru de divulgação de palestras muito interessante. As palestras são gravadas profissionalmente, né, com todo cuidado. Elas são editadas, imagens são inseridas nas palestras, e depois nós temos o DVD e o CD, que são vendidos conjuntamente, numa caixinha que vocês vão ver lá embaixo. O DVD é para ver e ouvir na televisão em casa. E o CD é para você colocar no rádio do carro, está andando de carro, está viajando, vai ouvindo a palestra. É uma promoção que está sendo feita. Na verdade, essa caixinha com DVD e CD, ela custa R$40. Nós estamos vendendo a 20, como uma promoção, mais no sentido de divulgação do trabalho. Então, temos as palestras que foram feitas em Poços de Caldas, que é a Dinâmica da Caridade. Tem uma receita de vida, vendeu tudo lá em Três Corações, nós não temos. Mas temos várias outras palestras sobre a morte, que é uma palestra muito interessante, mostrando o que é a morte, não, o que acontece com o cidadão que desencarna. Uma palestra sobre obsessão, mostrando os 3 tipos principais de obsessão e como que nós podemos vencê-los. Temos uma razão para viver, que é uma abordagem dos enganos que se comete com relação à mediunidade no centro espírita. Enfim, tem vários temas lá que ficam ao dispor dos prezados amigos presentes. Gostaria de destacar também que, como nós estamos em jornada de promoção tanto do livro quanto do DVD, esse livro Plano B, por exemplo, custa R$35, é o preço de editora, que a gente está vendendo também a 20, é tudo o preço único de R$20. E eu falo sem constrangimento nenhum de preço de livro e tudo, porque não estou ganhando nada com isso, nem o Cid, nem... O lucro vai para a editora do Centro Espírita Amor e Caridade, que mantém um largo trabalho assistencial. Então, quem quiser apreciar alguma pergunta sobre palestras ou livros, a gente estará ainda, inclusive, para os autógrafos. Quero agradecer a atenção de todos e repetir aqui que eu não estou falando de cátedra. Eu acho isso muito importante, gente. Eu não sou o professor e vocês os alunos. Eu sou um companheiro de doutrina. Um aluno também, estudando a doutrina, procurando transmitir alguma coisa que aprendi, que desenvolvi. Não pretendo que a minha palavra seja de cátedra. Vocês podem até ter uma ideia diferente daquela que eu apresentei. Pode pensar diferente. Você falou isso, mas eu penso diferente, não é proibido. Onde nós não podemos ter dúvidas, nem incertezas, nem divergências, é quanto ao aspecto fundamental da doutrina, quando relacionado com a felicidade. Que a doutrina é bem clara ao nos dizer que a felicidade está fundamentalmente subordinada ao nosso empenho no campo do bem. E quando a gente fala campo do bem,
Isso abre um leque. Você aprender a estar trabalhando no campo do bem, aprender temas edificantes, meditar, refletir, atender o pobre, participar de uma obra socorrista, atender a doentes, atender a crianças, fazer alguma coisa em favor da coletividade, você se integrar num serviço que visa o bem-estar da coletividade, você participar de um movimento da prefeitura, você integrar uma atividade da prefeitura, você participar de uma ONG, tudo isso envolve o aproveitamento do tempo em favor de quem? De nós mesmos. Se eu aproveito bem o tempo, eu estou construindo a minha felicidade. A felicidade é você estar sempre ocupado. Então, muita gente reclama que é infeliz, que não dá um jeito na sua vida, que se sente solitária. Pessoas que se isolam. O isolamento é péssimo, nos conduz à perturbação tranquilamente. Nós somos seres gregários, feitos para conviver. A convivência é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, com o aproveitamento do tempo em favor da nossa felicidade. Por isso, Casimiro Cunha, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz o seguinte: felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Reclamas que o tempo é curto, dormindo e sonhando ir embora, mas o tempo cria tempo, se fazes o bem agora. Alegas que a vida é sombra de angústia que não melhora, no entanto a vida é luz, se fazes o bem agora. Afirmas que por toda parte é a provação que te escora, no entanto a dor é lição, se fazes o bem agora. Trazes no peito oprimido o coração que clama e chora, mas luta é acesso ao conforto, se fazes o bem agora. Faze o bem quanto puderes, pede a vida andando à frente. Diz a morte à retaguarda: olhe o tempo, minha gente. Que Jesus nos abençoe.